Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre segurança e basicamente o controle de acesso dos usuários dentro do Biloc. Antes da gente entrar propriamente dito nos tutoriais, fazer a apresentação, exemplificar como você faz esse controle, eu preparei este vídeo para que você entenda o conceito de como tudo isso funciona. A principal coisa para ser entendido nesse primeiro momento é o processo de transição entre como funcionava isso, como funciona isso no BestLock, esse controle de permissões, esse nível de segurança, e como isso foi tratado na nova ferramenta, ou seja, em todos os produtos da família Biloc, seja no Rental, no Financ, no Truck, enfim, tudo que a gente vai falar a partir desses tutoriais vale para todos os produtos da família Biloc. Houve uma transição, uma mudança, e nesse vídeo você vai compreender direitinho como funciona isso. Bom, a primeira coisa a ser compreendido é que, mesmo nesse processo que a gente chama de um sistema híbrido, onde você está usando o Biloc e também usa o BestLock, essas funções de segurança elas já estão valendo. Embora você vá fazer a configuração no Biloc, o nível de segurança atinge a ferramenta, a interface do BestLock. Para entender isso, a primeira coisa na sequência do conceito é entender que nós temos uma empresa, que é quem nos contratou, a sua empresa como um todo. Esta empresa ela pode ser dividida em organizações, matriz, filial, loja 1, loja 2, enfim, você consegue, dependendo do que você contratou, né? Como é informado, isso é opcional, né? São recursos avançados que podem ser contratados. E para esta empresa, independente de organização, você tem a lista de usuários. O que é importante entender aqui? Que a lista dos seus usuários, ela compreende os usuários da empresa, ou seja, de todas as suas lojas, de todas as suas organizações. Tá? Com isso, neste formato, é importante entender que nesta forma, ou seja, nesse nível, a gente consegue vincular, ou seja, liberar ou bloquear acesso a dados. Ou seja, eu tenho determinados usuários que podem acessar os dados da matriz e determinados usuários que podem acessar os dados da filial. E posso definir que alguns usuários acessam os dados de matriz e também filial. Isso tudo porque a lista de usuários é uma lista única. Você vai ver nos tutoriais a seguir como fazer isso passo a passo. Bom, na sequência, o que é importante entender? Entender que todos os sistemas, né, estão vinculados a esses controles. Então, hoje nós temos os sistemas divididos, né, no conceito de microsistemas. Então, a gente tem lá a parte do comercial, que é dividido no sistema Rental. A gente tem o Biloc Financ, a gente tem o Biloc Truck e assim sucessivamente. Então, são sistemas que estão integrados e que vão estar enxergando essas configurações. Para cada um dos sistemas, você vai ter os grupos de usuários. Os grupos de usuários são relacionados aos sistemas. Então, a gente vai ter grupo de usuários dentro do sistema Rental, a gente pode ter grupo de usuários dentro do sistema Financ. Por padrão, a gente já carrega, você recebe o sistema instalado com alguns grupos padrões, como a gente chama. Então, você vai encontrar aí provavelmente o grupo chamado BLR Usuários, o grupo BLR Gerência. Então, essa nomenclatura é uma analogia a Biloc Rental e aqui o BLF é uma analogia a Biloc Financ. Então, você pode definir usuários que vão fazer parte do grupo usuários que vão fazer parte do grupo gerência, mas isso não fica restrito a somente esses grupos. Esses grupos vocês podem, né, é aberto, você pode criar novos grupos de usuários e aí, em cima deste grupo de usuários, vai ser possível conceder as permissões de acesso. Diferente do que a gente falou aqui no slide anterior, aqui a gente, quando a gente vincula o controle de dados, o acesso a dados, a gente está dizendo qual dado, qual informação cada usuário tem acesso, dependendo da organização que ele foi atribuído. Na questão de permissões de acesso, a gente está falando de funcionalidade ou recursos da ferramenta. Então, quando a gente
libera ou bloqueia alguma coisa neste nível, a gente vai dizer que os usuários que fizerem parte do grupo, por exemplo, BLR Gerência, vão poder acessar determinada funcionalidade ou não. Vai ter o acesso restrito a determinado grupo de usuários. Então, as funções, os recursos do sistema estão diretamente ligados aos grupos de usuários. Bom, para compreender como funciona, como configura isso, a gente dividiu isso em 3 tutoriais. Um deles a gente vai tratar exclusivamente de cadastro de usuários e grupo de usuários. Num outro tutorial a gente vai mostrar para vocês como limitar os acessos dos usuários por organização, que é aquele primeiro nível, ou seja, o nível primário de controle de acesso. E depois a gente vai mostrar para vocês como vocês limitam o acesso dos usuários aos recursos, às funcionalidades do sistema. Então nós preparamos esses 3 tutoriais que são fundamentais para você controlar o nível de segurança de acesso às informações geridas pelo sistema.